O pau tá sempre quebrando no PT, né? É impressionante. Não tem jeito, velho. É a Glaze que briga com a Dai. Aí ninguém gosta mais da Janja. Aí o Suplicy tem que fazer barraco porque ninguém se lembra dele. Enfim, é foda. Só que isso não é de hoje, não. O PT tem essa fama aí mesmo de lavar a roupa suja no meio da praça. E é justamente por isso que eu resolvi fazer um episódio que é basicamente um compilado de tretas históricas e que também ajudam a entender a formação desse partido que, seja lá qual for a lente que a gente usa para olhar para a história recente do país, esse é um partido que sempre aparece e aparece grande. Então é impossível de ignorar, até porque também oferece bastante entretenimento, né? Mais uma vez a gente vai usar aqui o livro do Celso Rocha de Barros, PT, uma história, então bora lá. O PT passou por muita dificuldade no começo, a gente já falou disso antes, logo depois ali da formação e tudo. Era tudo muito complicado. A organização interna era confusa. Tinha vários grupos diferentes, interesses que não eram somente divergentes, mas muitas vezes contraditórios. E nos anos seguintes à fundação do PT, o PMDB, que era um partido já estabelecido, com uma participação forte no processo de redemocratização, o PMDB teve várias vitórias. E o PDT, com o Brizola, também estava ali já se firmando como um dos principais partidos de esquerda do Brasil, especialmente depois que ele foi eleito governador no Rio. E assim, o PT não tinha dinheiro, não controlava nenhuma prefeitura, tinha poucos deputados, então assim, né, era um partido ali muito frágil no início. E essa fraqueza, inclusive, é apontada como um dos motivos pelos quais a ditadura permitiu que o PT se formasse e se organizasse. E aí, nas eleições de 82, o PT conseguiu conquistar a prefeitura de Diadema com o Gilcinho, que foi o primeiro prefeito do partido. Só que o mandato dele foi crise atrás de crise. Os vereadores do PT votavam contra a prefeitura, principalmente os mais radicais, que eram ligados a movimentos mais à esquerda. E o Gilcinho acabou saindo do partido antes mesmo de terminar o mandato. Ainda em 82, quando o Brizola foi eleito para o governo do Rio, a direção do PT decidiu fazer oposição contra o único governador progressista que tinha sido eleito. E isso causou mais rachas e fez com que algumas pessoas saíssem do PT, criando o Partido Verde ou indo para o PDT. Outro exemplo é o que rolou com as diretas já. O PT tinha apoiado o movimento e também o candidato favorito da galera que queria as eleições diretas, que era o Tancredo Neves. Mas, quando a proposta não passou e as eleições tiveram que ser indiretas, o PT se absteve de votar no Tancredo em protesto. Isso gerou muita briga interna, lógico, e 3 parlamentares resolveram desobedecer: Ayrton Soares, José Eudes e Beth Mendes. Eles foram para a sessão em que os deputados escolheram o presidente e declararam o voto deles no Tancredo, assim, abertamente. Eles iam ser expulsos, mas acabaram pedindo para sair antes do fim desse processo. Em 85, o PT deu uma melhorada ali nas eleições e conseguiu eleger sua primeira prefeita de capital, Luísa Fontinelli, que também foi a primeira mulher eleita para uma prefeitura de capital no Brasil. Só que, igual no caso de Diadema, ninguém sabia muito bem o que fazer com essa vitória e o mandato foi, de novo, marcado por crises e tretas. Só que, no caso do Gilcinho, que teve problema com os vereadores do PT que eram ligados às alas radicais do partido e que votavam contra ele na Câmara, a Fontinelli era ela mesma integrante das alas radicais. E aí foi mais ou menos a mesma coisa, né? Tanta treta que ela saiu do partido antes do mandato acabar. Em 92, quando o Itamar Franco assumiu a presidência, ele tentou formar um governo de coalizão para facilitar uma transição mais tranquila, sem muito problema. Dentro do PT, teve uma discussão sobre se eles iam ou não entrar no governo. A galera mais moderada achava que seria bom, né? Você podia passar ali uma ideia de boa vontade, de harmonia, e isso poderia ajudar o PT a se dar bem em 94. Mas a galera mais da esquerda estava pensando que o PT não tinha nada que se meter nessa história aí, que a responsabilidade estava toda do outro lado e que era melhor fazer oposição para chegar mais forte nas eleições com um discurso mais combativo.
Só que antes que o partido chegasse a um consenso, a Luísa Erundina aceitou o cargo de ministra-chefe da Secretaria da Administração Federal. Ela acabou se demitindo 4 meses depois, decepcionada ali, com a administração e tal. Só que, depois disso tudo, ela foi afastada das atividades partidárias e ficou meio isolada politicamente por um tempo. Acabou saindo do partido em 1997. E ainda em 97, o PT se envolveu no seu primeiro caso grande de corrupção. Tudo começou com um cara chamado Paulo de Tarso Venceslau, que era secretário de Finanças na Prefeitura de São José dos Campos. O Venceslau, que tinha sido ex-guerrilheiro e companheiro do Zé Dirceu, era uma figura muito respeitada na esquerda. Ele descobriu que tinha umas irregularidades na contratação de uma consultoria financeira, a CPEM, isso na gestão anterior, que era de direito. O problema é que os mesmos serviços dessa consultoria tinham sido oferecidos para ele quando ele era secretário de Finanças em Campinas. O lobby para contratar essa consultoria tinha sido feito por um advogado muito próximo do Lula, chamado Roberto Teixeira, que inclusive emprestava o apartamento onde o Lula morava na época. O próprio Lula disse que achava a consultoria uma boa ideia. No fim, o Venceslau não contratou a empresa porque achou o serviço caro. Só que quando ele descobriu as irregularidades em São José dos Campos, ficou complicado contar para o partido. Porque imagina só, qual que era a história? Tem um esquema envolvendo uma empresa corrupta que tem os seus serviços oferecidos por uma pessoa ligada ao partido. Claro que não pegou nada bem. E os membros da articulação, que era o grupo do Lula e do Dirceu dentro do PT, começaram a sabotar a gestão do Venceslau até ele ser demitido. Para se vingar, o Venceslau levou o caso para a imprensa e aí o PT decidiu criar uma comissão de ética para julgar as duas partes. Paulo Teixeira por ter se envolvido num esquema com a CPEM e o Venceslau por ter levado o caso a público. No fim, quem acabou punido foi o Venceslau, que foi expulso do PT. Isso mandou uma mensagem muito ruim. Sabe por quê? Porque o PT tinha um histórico de destaque no combate à corrupção. Eu sei que isso pode soar estranho, mas isso foi em 97. Isso foi antes do Mensalão, isso foi antes da Lava Jato, não precisa achar que eu tô louco. Então o PT tinha esse histórico, até mesmo na Constituinte o partido ajudou a criar um Ministério Público independente do Executivo e o próprio discurso do PT também era muito voltado para esse tema. Só que, quando finalmente surgiu um caso de corrupção dentro do partido, o que eles fizeram? Expulsaram quem tinha denunciado. Enfim, em 2003, o PT mandou para o Congresso uma proposta de reforma tributária, que sugeria aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Mais uma vez, lógico, isso gerou muita briga dentro do partido, principalmente entre os grupos mais à esquerda. 4 parlamentares se opuseram e disseram que iam votar contra: a senadora Heloísa Helena e os deputados João Fontes, Luciana Genro e Babá. Todos foram expulsos do PT. Essa expulsão gerou uma mobilização muito forte. Até o Noam Chomsky entrou e se manifestou a favor dos membros que tinham sido expulsos. Só que, na prática, o PT não tinha muito o que fazer. Vamos passar um pano aqui? Vamos passar um pano. Não tinha o que fazer. Por quê? Se eles não punissem esses parlamentares, o que estava rolando, na verdade, era uma punição aos que tinham se comprometido a apoiar o partido em uma pauta que era muito impopular. Seja como for, mais tarde, esses parlamentares expulsos, junto com outros dissidentes mais antigos, fundaram o Partido Socialismo e Liberdade, também conhecido como PSOL ou PSOL. Em 2009, quando o Lula quis construir usinas hidrelétricas na Amazônia, muitos ambientalistas criticaram essa iniciativa por causa das consequências ambientais que aquilo poderia trazer. No caso de Belo Monte, por exemplo, tinha um risco de que a construção da usina provocasse seca justo em regiões habitadas por povos indígenas que dependiam da pesca. E isso acabou sendo demais para Marina Silva, que era ministra do Meio Ambiente, e ela saiu do PT em 2009, se filiou ao PV, Partido Verde, e começou a se preparar para disputar as eleições em 2010. Em 2010, quando o Lula terminou o segundo mandato, ele era tão popular que resolveu escolher a sua sucessora sem
perguntar para o partido o que é que eles achavam da ideia. Isso não pegou muito bem. A Dilma não tinha feito parte daquele comecinho do PT. Ela não tinha fundado o partido. Ela tinha, na verdade, 2 décadas de brizolismo e meia década de PT. Ela tinha se filiado ao PDT em 79 e tinha sido secretária municipal da Fazenda de Porto Alegre. E só se aproximou do PT durante o governo do Olívio Dutra no Rio Grande do Sul. Justamente porque o PDT tinha resolvido compor com o PT naquele estado. Quando o PDT rompeu essa aliança, ela saiu do partido do Brizola para conseguir se manter no cargo. E aí, ela se filiou ao PT. Então, é claro que os petistas tinham preferência por outros nomes antes dela. Mas o Lula não estava nem aí e ninguém tinha coragem de bater de frente com ele. E a Dilma inaugurou uma nova era de tretas dentro do PT, que também foi conhecida como faxina ética. Ela demitiu 6 ministros. 6 ministros. Logo no primeiro ano de governo, todos envolvidos em casos de corrupção. Um deles era o Palocci, que tinha voltado depois de ter se enrolado em outro caso de corrupção, e aí ele se enrolou de novo, e aí ele estava na Casa Civil, fazendo justamente a articulação política com a base aliada. Outros 5 eram ministros indicados pela base no Congresso, e mesmo que não fossem do PT, tudo era parte de um acordo para garantir governabilidade. Então, isso bagunçou o PT também. Mais tarde, ela também demitiu os principais diretores da Petrobras que seriam implicados no Petrolão. Paulo Roberto Costa, que desviava dinheiro para o PP, Renato Duque, que desviava para o PT, e Jorge Zelada, que desviava dinheiro para o PMDB. Oficialmente, eles foram demitidos por incompetência. A Dilma queria romper até com o PMDB, que era o partido do vice dela, Michel Temer. E aqui já estava todo mundo muito puto com ela, até a relação dela com o Lula estava meio fraca, e começou a rolar um movimento que ficou conhecido como Volta Lula, com os parlamentares pedindo que a Dilma abrisse mão de disputar a reeleição em 2014. Mas o próprio Lula nunca se manifestou favoravelmente a isso. Eu vou parar por aqui, porque a partir de um certo ponto, a galera do PT teve que parar um pouco de brigar entre si para conseguir brigar com o resto do mundo, né? Veio junho de 2013, Lava Jato, impeachment, o Lula foi preso, Bolsonaro, aconteceu de tudo. Mas a vocação para treta continua, então é muito provável que essa história não tenha ficado por aqui.